O podcast que transforma. Hoje eu tenho a honra de estar aqui com a Maria da Glória, tá? Ela é psicanalista e é escritora também. Bem-vinda, Glória. Eu gostaria que você começasse se apresentando, tá? Falando um pouquinho de você, um pouquinho da sua história. E, gente, o título do que eu coloquei para hoje, né, foi Do Divã ao Papel. E a Glória estava me falando que aqui não, foi exatamente o contrário, né? Que começou com o papel, né? O divã veio depois. Ao divã. Boa noite, gente. Meu nome é Maria da Glória Santos Silva, né? A maioria das pessoas me chamam Glorinha. E estou aqui para falar um pouquinho de mim. O que você quer saber primeiro? Exatamente isso, né? O que chegou primeiro? Né? Você trabalhava em escola? Exato. Mas aí eu vou começar, se o tempo der, começar falando um pouquinho de como eu me interessei pela escrita. Eu sou filha de pais analfabetos e a Edi não sabia e talvez muitas pessoas não saibam. A primeira vez que eu entrei em uma sala de aula, eu tinha 13 anos de idade. Surpresa, né? Você não sabia. E porque sou de uma família, como eu falei, né? Humilde, os pais analfabetos, morávamos na roça. Só que eu aprendi a ler lá na roça. E é uma professora leiga, que na verdade não era professora. Na época que eu nasci, há uns anozinhos atrás, as pessoas sabiam ler e escrever e já viravam professores. Não tinha formatura nenhuma assim, né? Mas já viravam professores. E esses fazendeiros, onde meus pais eram colonos, eram agricultores, esse fazendeiro pagava uma pessoa para ir 2 vezes por semana ensinar os filhos dos fazendeiros, né? Os filhos fazendeiros, dos colonos, a ler e a escrever. Com isso, eu aprendi a ler e a escrever e como não tinha uma coisa organizada, não era só A, E, I, O, não. Já botavam mesmo para a gente aprender a ler cartilha, livro e já passavam matérias que hoje a gente aprende, acho que lá para o 3º, 4º ano. Até porque uma professora só para atender várias crianças de idades diferentes. Diferentes, né? Então... E não era uma escola, era assim, improvisavam debaixo de um galpão aquela aula para que as crianças e tudo, né? Não soubesse a ler e a escrever. Aí viemos para Brasília, eu com 13 anos fui matriculada numa escola de verdade. E aí eu já comecei assim, eu já tinha paixão pela leitura. Fui para a sala de aula, aguentei muito bullying, muito, pela cor, porque não vamos negar, nós estamos no século XXI, mas ainda muito racismo e preconceito. Aliás, assim, as pessoas falam como se fizesse muito tempo, né? Mas se a gente for olhar, os nossos avós, os nossos bisavós são descendentes diretos de escravos. Exatamente. Né? Então tá bem aqui, sabe? Bem aqui atrás de nós a escravidão e muita coisa. Então assim, a gente pega muitos resquícios ainda. A nossa geração pegou muitos resquícios disso. Pegou. E os nossos pais, eles foram criados, como se diz assim, para obedecer. O negro obedecer o branco. O que o branco falou era aquilo. Então eu fui para a sala de aula, chegando lá, professora, né? Gente, eu tive preconceito, perseguição, assim, até dos próprios professores. Sim, uma menina de 13 anos. Talvez os avós de quem está nos vendo, né? Que vai saber o que é isso. E aí eu tomava emprestado e corria para ler. Tudo eu pegava para ler. Mas quem disse que minha mãe aceitava a leitura? Ela não aceitava, porque tinha que arrumar a casa, ajudar ela. Mãe de 9 filhos. Você é a mais velha? Tem o meu irmão mais velho e depois eu. E aí eu tinha que ajudar a cuidar dos irmãos. Depois, aos 14 anos, já fui ser doméstica, trabalhar em casa de família, para ajudar nas finanças da casa. Da casa, porque meu pai sozinho não dava conta.
E meu irmão também já foi trabalhar fora, mesmo menor de idade, né? Para ajudar no sustento, para criar os outros irmãos. E com isso, eu, antes de sair para trabalhar assim, que ajudava os irmãos, eu pegava qualquer leitura e ia para um lugar escondido que ninguém nem imagina que lugar é para ler. Era um banheiro que naquela época era chamada de casinha. Como que é essa casinha, ô, Glória? Que casinha era essa? Essa casinha, gente, era um biongozinho, digamos de 1,5 m por 1 metro, cavava-se uma fossa, um buraco, e onde a gente ia para lá fazer nossas necessidades. E o cheiro E o cheiro eu acho que eu já podia ir para lá, para esse lugar, eu ficava lá. Porque aí ninguém realmente ninguém ia me né, incomodar. E o que acontece? Eu acho que eu já estava hipnotizada para não sentir aquele cheiro. Mergulhava, porque quando a gente gosta e começa a ler, você mergulha e é transportada para outro mundo. Eu né? viajava para o mundo daquela leitura e ficava lá lendo. Mentindo, gente, para minha mãe que estava com dor de barriga, porque ela falava assim, Glorinha! Eu falava assim, ai mãe, eu já vou, mãinha, eu já vou. E conversa, eu já ia nada, eu estava lendo e entrava com aquela revista lá para dentro da casinha, o nome era casinha, viu, gente? Eu entrava para lá e ficava lá, escondida, era dentro da roupa que era para minha mãe não ver que eu estava lendo. Que até na cabeça da minha mãe, ela falava bem assim, pra que tanta leitura? Isso, moça direita, não precisa de muita leitura, não precisa aprender a cuidar de casa. E você, mulher, era criada para casar e procriar, servir ao marido. E aí, minha filha, como é que eu ia fazer? Já vou, mãe, Glorinha, já vou, mãe. E assim naquela ali, mas devorando a leitura. Devorando, e foi assim que começou o meu gosto pela leitura. É por isso que eu falei, primeiro veio a leitura, para depois vir a psicanálise, entendeu? Aí, se você quiser fazer mais perguntas, tem um monte de coisa aqui para falar. Nossa, adorei e me identifiquei muito, né? Porque eu também passei pela época da casinha, só que lá em Minas Gerais chamava de privada. Não, mas aqui falava casinha, mas tinha pessoas que falavam, eu acho que eram os mineiros, Sim, que falavam privada. Privada. Então, assim, essa coisa de realmente de achar que mulher não precisava de muita instrução. Graças a Deus, os meus avós, depois que a gente veio pra cá, a gente morando aqui, a minha mãe sempre incentivaram muito, né? Inclusive, a minha mãe não queria que a gente começasse a trabalhar antes de terminar os estudos. E aí, diga-se de passagem, terminar os estudos naquela época era terminar o ensino médio, né? Mas assim, foi justamente mais ou menos esse mesmo percurso. E eu também li muito. E olha, né? que você é bem mais nova do que eu, minha filha. E ainda alcançou isso aí. Mas é aquilo que eu estava falando, né? É essa questão da gente vir do interior, né? As famílias que a gente tem, porque assim, independente de onde estivéssemos, os negros, né, as famílias de origem negra, eles foram criados para poder obedecer. E é aquela coisa toda, não é nem que esse era o desejo deles, dos nossos pais, eles queriam algo melhor para eles, mas eles estavam acostumados. Não sei se eu já comentei aqui, acredito que sim, eu tive um cliente que a avó dele, ou a bisavó, foi escrava, era filha de escravos, né? A mãe dela tinha sido escrava. E aí criou a filha com muita rigidez, que é a mãe dele. E teve uma vez que ela mandou a filha, a gente ia ao mercado, não, que não tinha nem, ia na venda comprar pão, não tinha essa coisa também de padaria, era as vendas, a gente vendia tudo. Ela foi comprar pão, e antigamente o menino ganhava balinha de troco, né? E ela ganhou umas balinhas de troco, voltou para casa feliz da vida com aquelas balinhas. A mãe perguntou para ela se o dinheiro era dela. Não, mãe, foi o moço que me deu, não fui eu que pedi, na maior das inocências, né? E a mãe dela, para poder puni-la, para ela aprender a não pegar o que não era dela, botou a mão dela na brasa, no fogão a lenha. Então ela queimou a mão toda, chamou todos os irmãos para poder assistir aquela cena, e foi um exemplo. Né? E aí eles criaram uma mágoa muito grande daquela mãe, porque ela era muito bruta, isso e aquilo outro.
eu entendo, dentro de tudo que a gente tem hoje, de proteção da criança, isso, aquilo, outro, mas agora se a gente olhar para trás, uma geração só, ela foi criada por uma mãe que era filha de escravos. O que fazia com o escravo que roubava? Cortava a mão. Cortava a mão. Então, a mãe dela também foi uma criação muito severa, né? Então, assim, entre cortar a mão e colocar a mão no fogo, fichinha. A mãe dela estava educando. Então, assim, é claro que hoje a gente olha e pensa, meu Deus, o que é isso? Né? Mas a gente... A melhor das intenções da melhor mãe das para ela intenções. não roubar na cabeça dela, a filha estava porque ela, enquanto mãe, eu lembro muito dos meus avós falando isso, olha, eu estou corrigindo vocês com amor. Por mais que tivesse ali com a varinha, varinha de marmelo, batendo nas pernas, né? Não, estou corrigindo com amor, né? Por quê? Porque se fosse um senhorzinho, alguém que fosse fazer, ia fazer muito pior que aquilo, né? E às vezes tem pessoas que carregam muitas mágoas por conta disso e não conseguem olhar para trás e entender. Mas é esquecendo que, assim, a escravidão está bem aqui. Aqui, ó, segurando nos nossos ombros, não faz tanto tempo assim. E aí é por isso que eu me orgulho muito, né, de ter essa mulher que aqui, né, a gente costuma dizer, quem ama mora no Gama, né? Mas que está aqui no Gama, no interior do Distrito Federal, e que foi parar, gente, numa das maiores, na maior Bienal do Livro do mundo, né? E a Glória acabou de chegar, tem pouco tempo que ela chegou da Bienal, e eu queria que você falasse pra gente exatamente isso. Como foi que os livros vieram, como que surgiu o seu primeiro livro, tá? E como que foi esse caminho para você chegar na Bienal? Olha, como surgiu o primeiro livro, foi assim algo, eu era diretora de escola, trabalhava numa escola, e sempre eu fui louca com escrita, com leitura e escrita. Pra você ver, eu ficava dentro de um banheiro vírgula, um lugar que era uma fossa embaixo, cheia, as moscas vinham de lá pra cima. Gente, pra quem conhece banheiro químico, esses que tem shows, o outro é um pouquinho pior, porque no banheiro químico você não tem mosca. Você só tem o cheiro, que é muito forte. Exatamente. Mas no outro, além do cheiro forte, a gente ainda tem as moscas. Ainda tem as moscas. E aí, eu ia pra lá ler. Eu gostava daquilo ali. E comecei a me interessar muito, eu sempre fui muito curiosa por leitura, por escrita. E como surgiu, você perguntou como surgiu o primeiro livro, seu primeiro livro. E aí eu comecei a escrever, eu sou diretora de escola, que já foi em Brasília. Eu cheguei em Brasília, tinha 12 anos. 13 anos, que foi a primeira vez que eu fui para uma escola de verdade, que foi em Brasília, foi a primeira vez. E aí eu fui trabalhar numa escola, já depois de formada, que aí depois é outra live, outra coisa assim, para poder falar como que eu cheguei até ser professora. Eu sou aposentada como professora. Eu acho que você nem sabia, não? Não sabia. Não sabia, fui aposentada como professora. Depois que passei pelo período de depressão, e também tem esse livro, né, ó, o Depressionador da Alma. Passei por esse período, sem aguentar escrever, mas um assunto, porque senão muda demais, porque não vai dar, se eu vou cantar tudo aqui, não vai dar. E aí, eu fui diretora de escola. E sempre as coisas que a gente iria falar, eu escrevia. E então as professoras, o pessoal, Glória, por que você não faz um livro? Começaram a me perguntar, eu falei assim, eu nunca pensei em ser escritora. E aí, gente, nesse nunca pensei, olha o que saiu. Eu escrevi as coisas para eles, dia de festa, dia de coisa. Aí saiu Pedaços de uma Vida. Meu primeiro filho. Gente, Pedaços de uma Vida. Pedaços de uma Vida. E aí eu fui, como que eu escrevi esse livro? Era só de recortezinhos que tinha, que toda festa, toda coisa eu escrevia e jogava para lá. E elas perguntaram, as professoras, por que você não escreve um livro? E eu falava assim, não, eu creio que não deveria. Você já escreve, é só montar. Isso aqui tudo é feito de... Tudo, por que o nome é Pedaços de uma Vida? Aqui está uma vida inteira.
de pedacinhos. São várias crônicas, várias coisas, tudo aí nesse livro. E aí eu achei que interessante, fui e fiz esse livro, para poder chegar em outros livros. Hoje, gente, eu já estou no 5º livro, porque os 4 já estão aqui, tem um que a gente vai lançar. Eu vou falar, vai ter cada coisa segredo. Gente, olha só, ela estava aqui me contando que tem um segredinho, que é o próximo livro. Mas antes de você contar esse segredo, e aí fica à vontade, se quer ou não contar, o Gabriel Santos está perguntando ali, qual foi o livro que você levou para a Bienal em Portugal? Levei esse, Pedaços de uma vida. Levei esse, Depressão, a Dor da Alma. Esse livro foi foi feita prefaciado pelo Dr. Augusto Cury. Gente, eu já ia falar isso, sabe? Porque assim, é interessante, né? Porque Exatamente. achava que, escrever não é pra mim. É muito engraçado isso, né? Porque eu também passei por isso. Achar, não, escrever não tem nada a ver comigo, né? Mas olha aí, o Dr. Augusto Cury fez o prefácio do livro. É um escritor renomado que não vai vincular o seu nome com qualquer material. Não. Né? Qualquer pessoa vai vincular o seu nome com material que é bom. Né? Assim, aquela coisa, eu recomendo. Né? Exatamente. Então é exatamente isso. Então eu já não li, tá? Mas recomendo, porque se o Dr. Augusto Cury recomendou, né? é porque o material é excelente. Pois é, aí o Dr. Augusto Cury fez o prefácio desse livro, que é Depressão, Dor da Alma, porque eu passei 9 anos com depressão, isso aí vai ter que ser contado em outra ocasião, que agora o tempo não vai dar. E aí o livro é falando justamente desse período dos 9 anos. Dos 9 anos, e aí também fiz muita pesquisa sobre remédios, sobre tudo, sobre depressão, para que não ficasse só em minhas palavras. Então, tem pesquisas provando em tudo o que é a depressão, o que a depressão faz na vida de uma pessoa. E aí, gente, fiz esse aqui, A Onça Jaguatirica, que é um livro infantil, recentemente, e depois esse aqui, A Lagarta e a Rima dos Números. Que legal. Aí fiz esses aí, agora eu vou falar um pouquinho sobre o outro, não era para falar, mas eu estou fazendo. Já está pronto o livro, que é um livro que tem vários autores. Tem vários, que vai ser lançado lá, em qual lugar mesmo? Não é na Suíça. Eu esqueci. Olha, gente, é pra ficar segredo. É pra ficar segredo. Gente, não vai ser lançado no Brasil, tá? Então ela tá participando de uma coletânea internacional. Exatamente. Tá? E que esse livro vai ser lançado agora em novembro, né? Mas a noite de autógrafos, a noite de lançamento não vai acontecer aqui. Mas depois vai. Depois é claro, né? Vai acontecer aqui, né? A gente merece ter. Exatamente. Aí que vai ser o 5º livro, já planejando fazer o 6º livro. Já está no forno. Já está no forno. O 6º livro, entendeu? E você pode dar um spoilerzinho sobre o que esse 5º livro fala? O 5º livro, eu vou contar um pouco de tudo. Vai ser um pouco assim, histórias mesmo do cotidiano. Porque tem pessoas assim que acham que não é capaz. E todos nós temos nossa capacidade. Aí essas histórias do cotidiano são histórias suas ou são histórias de consultório? Minhas, não vai ser história de consultório. Eu também tenho consultório, né? Eu nem falei, né? E hoje são... A gente começou pelas letras, a gente já chega lá no divã. Exatamente, aí chega no divã. E então, é isso aí. Fico muito feliz, né? De estar passando isso para os meus leitores, os meus clientes, né, da psicanálise. E, enfim, estamos aí para ajudar. Como que chegou para você o convite para poder ir para a Bienal, lá em Portugal? Uma colega, Renata Ozeda, mora lá na Suíça. Ela mora na Suíça.
Creio que sim. E aí ela convidou a gente. Ela está no próximo nível, que o livro que eu estou fazendo, né? O quinto livro, o quinto título é o livro. próximo nível, né? É o próximo nível, creio que sim. Aí a gente está fazendo isso. Está fazendo não, gente, já está pronto o livro. Iríamos, inclusive, lançar em São Paulo, no encontro que a gente vai ter de escritores em São Paulo, iríamos lançar ele em São Paulo no começo de outubro. Não, no começo a gente vai, olha só. Você vai viajar. A gente vai viajar no mês de novembro. Mas o livro, esse próximo nível que a gente está fazendo, a gente iria lançar em São Paulo no mês de outubro. No mês de novembro. Como a gente vai para outro lugar, vai deixar para lançar aqui no Brasil depois que a gente chegar. Provavelmente início de ano. Início de ano, que é o próximo nível, né? Que é o nosso próximo nível. É isso aí. O Santos está perguntando quantos livros você já escreveu, essa eu respondo, tá? Que são esses aqui, ó. 4. E aí ela tá com o quinto já pronto, mas não está aqui. E que vai ser lançado agora em novembro, bom? Mas vai ser lançado o quinto, vai ser lá na... Sim, não, mas de qualquer forma, o quinto vai ser lançado em novembro. Exatamente. E, enfim, vai ser lançado em outro local e depois vai começar esse projeto aí de lançamento aqui. No Brasil, e particularmente aqui, né? Porque exatamente. Aqui também, esquecemos de mencionar, mas essa mulher, né, que já participou de Bienal, está fazendo lançamento internacional, ela é da Academia Gamense de Letras, né? Então acredito que até lá deve fazer um lançamento aqui junto com o pessoal da academia. Quando chegar lá desse lugar, que é segredo ainda, aí a gente vai lançar aqui e vai ser lançado também em São Paulo. A gente também vai viajar para São Paulo para estar lançando esse livro. O próximo livro, que é o próximo nível, né? A gente vai, são de 8, creio que são de 8 a 10 escritores, né? Essa coletânea. E aí a gente vai lançar nas nossas capitais. Que bacana. E deixa eu te perguntar uma coisa. A psicanálise, como que ela chegou para você? Como que ela chegou? Eu fui fazer psicanálise, eu fui fazer esse curso de psicanálise para terminar de sair de onde eu estava, nesse buraco. Depressão, a dor da alma. Aí fui fazer o curso de psicanálise para me ajudar. E lá foi que saiu tudo e eu voltei ativa para a área da psicanálise. Mas não esqueci a escrita. Então eu estou ligada às duas áreas. Hoje eu tenho consultório, atendo pessoas, e na área da psicanálise, o que me ajudou a superar melhor, eu já me sentia curada, mas fui para lá porque ainda tinha certo medo, insegurança. Aí fui fazer o curso e terminei sendo psicóloga, porque tem pessoas que vão fazer o curso, mas não vão naquela certeza e convicção de que será um psicanalista. Tem muita gente que faz... Para se ajudar. Para se ajudar, e muita gente faz as coisas por questão de modismo também. A psicanálise, os cursos, a gente hoje em dia tem uma gama de locais oferecendo cursos. Então, assim, tem gente que vai e fala para poder, eu tenho, né? Exatamente. E aí eu fui, praticamente, eu terminei de me curar no curso da psicanálise. Porque antes da formatura, a gente passa por mais de 10... Passar pelas sessões, sessões para ver se ser realmente... analisado e depois analisar. E depois analisar. E nessa aí eu gostei, eu me identifiquei tanto, eu acho que sempre fui uma psicanalista. Menina, trabalhou em escola, né? Você passou por sala de aula, passou por direção de escola, foi psicanalista sem um canudo. Exatamente. E aí eu me identifiquei e fiquei curiosa por aquilo.
E aí comecei a atender e amo atender as pessoas. As pessoas que estão passando pelo que eu passei, pelo vale da depressão, a dor da alma, é bem mais fácil. Não estou falando que outro profissional que não teve depressão não saiba, mas quem passou conhece cada agulhada aqui, que é sentida na alma mesmo, que é sentida na alma. É interessante o que eu vejo assim, nessa área das terapias, né, é que os profissionais que passaram por determinadas situações, né, aquilo que foi um instrumento para a sua cura, né, acaba virando também um instrumento de trabalho, porque quem passou por aquela dor sabe o quanto é difícil e aí achou algo que foi uau, né? E aí ele quer levar isso para a vida das outras pessoas também. Exatamente. E aí, como é que é o seu atendimento? O seu atendimento é voluntário, que você me falou que é aposentada, ou você cobra? Porque também... Não, eu tenho um consultório, eu sou especialista mesmo, eu cobro sim. Mas também tem casos e casos, digamos assim. Eu não vou deixar, digamos, uma pessoa que hoje a moda é o povo tirar a moda, né, entre aspas, tirar sua própria vida por causa da depressão. Eu ajudo pessoas também, mas eu tenho meu consultório, eu cobro para isso. Sim, e é isso que eu gosto de ressaltar, é porque assim, a formação, principalmente uma formação bem feita, ela tem um custo, né? E as pessoas tendem a olhar os terapeutas, sejam eles psicanalistas, seja consteladores, seja o que for, né, facilitador de biodança, eles trazem muito como se fosse o pai e a mãe que tem que cuidar deles. E não é isso, né? Então, assim, para você ter um local de atendimento, para que você possa estar ali aquele tempo... E ser um psicanalista não é só estudar, é a vida inteira. Isso. Eu ainda estudo, eu tenho encontros presenciais em São Paulo todos os anos, 2 vezes por ano, nessa área da mente humana. A gente é um processo contínuo, né? Não é aquela coisa, terminei. Terminei o curso, estou descansada. Não é. Todos os anos eu viajo para São Paulo 2 vezes por ano. Viajei em janeiro, para isso aí, e a outra viagem é agora, no finalzinho eu vou viajar para a Suíça. Eu vou viajar para a Suíça no final de setembro. No final de novembro eu vou viajar. Não, mas eu vou início de novembro. E vai acontecer encontro no finalzinho, no começo também, os encontros se bateram. Por isso que eu não vou para São Paulo agora, para mais um curso de especialização na área da mente humana, porque eu estou viajando para o livro. Porque eu sou escritora e eu sou psicanalista, eu tenho que andar lado a lado com o outro. E até porque aquilo que eu já estava falando há pouco, né? De material que você vai pegando, e às vezes realmente tem pessoas que elas não têm condições de fazer uma terapia, e aqui eu não estou falando só de condições financeiras, né? Mas às vezes é uma condição emocional inicialmente, porque a gente tem muito preconceito, né? A gente estava falando agora há pouco dessa questão de preconceito racial, isso e aquilo outro, então aquela coisa, não, eu não sou doido. E depressão, as pessoas olham como depressão como se fosse algo de preguiça, falta de vontade, isso e aquilo outro, e é algo que é muito forte, e não depende da pessoa. Não depende da gente, e eu falo isso com propriedade, né? Foram 9 anos da minha vida com depressão, às vezes não queria ver ninguém, era no meu quarto. Eu sou cristã, sou evangélica, e aí eu sempre fui ativa na igreja. Mas quando eu estava assim, já houve época de eu ir lá à frente falar alguma coisa, uma irmã segurando de um lado, outra do outro. Eu portei uma ali, tremendo, sem conseguir falar, a gente se torna muito frágil. A depressão nos fragiliza. Entendeu? E aí foi tanto que eu comecei a fazer esse livro antes da depressão. E só fui terminar praticamente depois da depressão. Eu fui terminar ele.
Pois é, e aí quando você traz essa junção entre uma coisa e outra, porque assim, é quase que impossível quem está ali no atendimento, você não olhar para coisas que são mínimas, né? Para quem está de fora, e para quem e você às vezes problema, colocar no papel, porque para muita gente o caminho para a cura começa às vezes com uma leitura, né? Eu costumo recomendar para clientes a escrita, né? A escrita como um processo de autoconhecimento. Por quê? Porque isso funcionou muito para mim, né? Então você vai escrevendo ali o que você está sentindo, o que você está... Depois vai virar um livro. E depois, porque assim, a gente acha que não é nada, né? E acontece de virar livros, né? Aquilo, coisas que foi de escola, foi feito lá na escola. Mas tem todas aquelas coisas que a gente escreve, e que é uma outra coisa também que as pessoas têm preconceito, é autoajuda. Né? Coloca aquele rótulo, escritor de autoajuda, parece que é menos. Né? Exatamente. Mas não é. E eu semana passada, foi quando a Arlene esteve aqui, né, da Academia de Letras. Eu estava falando para ela que, assim, para mim, todo livro é autoajuda. Por quê? Porque se eu estou estudando matemática, aquele livro tá me ajudando, porque eu estou lá fazendo os exercícios, então é autoajuda para eu estar dosando o meu aprendizado, tá me ajudando. Né? É um livro de português, a mesma coisa. Eu estou com um conto. Eu estou com um romance, eu estou com um livro de aventura. Isso também é autoajuda porque está me levando para outros mundos, está me ajudando a sonhar, a imaginar coisas, está trazendo endorfina para o meu corpo. Quando a gente lê, a gente se torna um personagem da leitura. Se a gente não lê como se fosse um personagem, está dentro ali da leitura, a gente não está captando. A gente não capta ainda. Não tá, não tem como. A gente, às vezes eu tô lendo, já aconteceu quando eu era menor de idade, eu era menor de idade, de eu estar lendo escondido, às vezes eu lia escondido da minha mãe. Aí ela, Glorinha, eu, já vou, mãe. Mergulhava ali. Não, eu não falava já vou, mãe, eu falava como se eu estivesse falando com alguém do livro. Ela me perguntava, eu virava o personagem do livro. Ela me chamando, e eu estava ali respondendo como se eu estivesse conversando com o livro. Parece loucura, mas não é. É quando a gente se entrega realmente. Exatamente. A gente vive aquilo que está escrito. E aí, quando a gente está nesse processo terapêutico também, que a gente traz, aí sim, os livros de autoajuda, eles são muito bons, porque a maioria traz não só aconselhamento, mas ele traz exercícios também, ele traz pequenos toques, que é diferente de você conversar com um amigo, né? Porque tem muita gente que acha que o trabalho do psicanalista é aquilo que você vai chegar ali e sentar com um amigo. O amigo, muitas vezes, vai concordar com você, né? E às vezes o que você está precisando ali é de uma sanglejada. Um confronto, sabe? Para você parar e ver quantas coisas... Eu acho muito engraçado aquelas pessoas que falam assim, eu era feliz e não sabia. E continua não sabendo que é feliz, né? Porque está olhando só para o passado. Exato. Então, às vezes, aquela pessoa está precisando de uma chacoalhada para poder perceber todas as bênçãos que ela tem ali naquele momento. E o psicanalista faz isso, né? Então, ele faz isso. E os livros vêm trazendo também um pouquinho disso. Exato. Gabriele está perguntando ali, qual é o principal foco dos seus livros? Gabriele, eu sou multi. Eu sou multi porque aqui são como se fossem contos. Esse aqui, contos. Esse aqui é a história da minha vida e mais pesquisas. Então, foi para não ficar só em minhas palavras, houve pesquisas para poder provar para as pessoas. Mostrar para as pessoas. Esse aqui, infantil. Pelo fato de o professor nunca morre, né? O professor nunca deixa de ser professor. Pelo fato de eu ter sido professora, e você sabe que eu fui para a sala de aula quando eu já tinha 40 anos. Porque eu estava imaginando que você foi novinha, começou a trabalhar como empregada doméstica para poder estudar à noite, terminar os estudos. E deixa eu te falar uma coisa, meus estudos, que hoje falo primeiro e segundo grau, praticamente fiz sozinha.
Tem um centro de ensinos, Brasília, na Asa Sul, César, que até hoje existe. Que eu ia lá fazer inscrição das provas, estudava em casa. Supletivo. Supletivo em casa. Não, estudava em casa não e tinha ia lá aula, fazer as ia lá provas. fazer as provas. Então, quando a gente quer, a gente consegue. O que eu deixo para as pessoas que estão me ouvindo é: querer é poder. E aí, gente, o que eu quero trazer é justamente isso, né? Alguém que foi para a escola, de fato, tarde, que é autodidata. Então, assim, a importância da literatura. Eu só fui frequentar a sala de aula normal mesmo na faculdade. Entrei na faculdade com 40, viu, gente? Aí você fez o normal? Eu fiz pedagogia. Pedagogia. Fiz pedagogia. Fiz um curso que se chamava, não, creio que não existe mais, Projeto Crescer. Quem tinha falava segundo grau, que hoje fala Projeto Crescer. Hoje é ensino fundamental, fundamental 1 e 2. Pois é. Quem tinha aquele ensino fundamental 1 e 2, eu tinha a base de suplência. E parece que eu sou inteligente, né? Porque terminei o primeiro e segundo grau, que se fala praticamente em casa. Eu estudei muito pouco em escolas assim. E aí, o que acontece? Fui e fiz esse projeto Crescer, que era 1 ano e 2 meses. Ia lá, cada 2 meses, levava o material para poder me especializar para dar aula. E aí, nesse interim, fiz o vestibular para pedagogia. Aí já dava aula e fazendo pedagogia à noite. Agora o curso de pedagogia foi puxado, gente. Hoje tem curso de pedagogia com 2 anos. O meu foram 4 anos. E de segunda a sexta. Puxado. Com filhos. Marido que não ajudava. Não queria nem saber. Estou aqui para falar dos mortos, né? Que Deus o tenha. Não, mas aí é aquilo que a gente estava falando. Vem uma questão cultural. Cultural, né? Exatamente. Que assim... E aí eu terminei, fui estudar direito mesmo, depois dos 40. Hoje eu já tenho tanta pós que chega, não quero mais fazer pós-graduação. Essa é a última que eu estou fazendo agora. Você está fazendo pós em quê? Eu estou fazendo pós em... Meu Deus, como é o mesmo nome? Você sabia que eu... Da área de psicanálise? É na área da psicanálise. De psicologia. Na área da psicologia. Eu estou fazendo uma pós. Termino em mês de setembro. Eu estou terminando isso. Mas eu falei assim, chega de pós, eu não quero mais saber, agora eu vou usufruir, não quero mais não, porque é muita preocupação, é muita prova, muita coisa para a gente fazer. Agora, até setembro eu ainda tenho que fazer umas 4, 5 provas de exame. Isso aí deixa para os meus netos, nem para os filhos não é, para os meus netos, que o mais novo está com 13 anos, deixa para eles, já tenho uns que já fizeram faculdade, outros que estão fazendo. Então, deixa para netos, já tenho um bisneto, graças a Deus. Então, deixa para eles. Agora, eu fiquei rebelde. Eu não vou fazer mais pós-graduação. Não vou, chega. Agora você vai colocar para fora todo esse acúmulo de aprendizado que você tem para as outras pessoas. Exatamente. Né? A Santos está perguntando ali como foi sua formação para se tornar psicanalista. Eu fiz presencial 1 ano e 3 meses. Aqui em Brasília? Aqui em Brasília. Fiz 1 ano e 3 meses. Depois eu fui para estágio, tem que passar por esse processo todo de a gente se autoconhecer para poder conhecer o próximo e conhecer o outro. Aí eu fiz aqui em Brasília. E continuo nessa área porque eu estou fazendo pós, eu sou matriculada no Instituto Romani, que é curso atrás de curso, curso atrás de curso, eu já estou cansada de tanto estudar. Deixa agora para os netos e para os filhos, para bisnetos. Até parece que dá conta. Para os filhos não, os filhos praticamente todos já pegaram o caminho, já estão formados, praticamente todos. Tem um que está aí lutando, mas vai Tem conseguir. quantos filhos? 4. Só tive filhos homens. Tenho 6 netos e uma neta. 4 filhos homens, 6 netos, uma neta e um bisneto. Como eu gosto de macho, né? Como é que pode, né? Tá? Homem. Eu amo. Amo minha neta de paixão, é minha confidente.
olhando pelo lado da constelação familiar, tem aí o resgate com o masculino. Eu acho que é porque eu fui ensinada muito como se diz, a lutar para vencer. E quando a gente luta para sobreviver, é como se fosse um braço masculino. Mas aí o que eu falo que tem a ver também com a característica da mulher brasileira, de modo geral, e aí tem a ver também com a nossa história, a formação do nosso povo. Né? Porque se a gente for olhar, como que eram as escravas? Elas tinham que dar conta de tudo, e quando elas tinham filhos, né, para que esse filho ficasse mais tempo com ela tinha que dar conta do serviço dela, ela tinha que dar conta de tudo e cuidar daquela criança. Então ela tinha que ter esse braço forte, tinha que dar conta de tudo. E onde é que estava o pai? Ele não estava presente, tá? Ele não estava presente porque ele não queria, porque era irresponsável? Não. Porque muitos era só reprodutor. O homem era reprodutor. Né? E quando era um casal que se encontrava realmente por amor, isso, aquilo, outro, porque era uma forma pro senhor, né, ter mais empregados de forma barata. Então, assim, era como animal mesmo. Tem mais ou menos gratuito. Isso, porque igual a gente vê, hoje em dia a gente tem regras, né, pra esse pessoal que cria cachorro, vamos falar cachorrinho de raça, tem toda uma regra, né, por quê? Porque coloca para muitas cruzes, o pessoal vende os cachorrinhos e tal, era mais ou menos a mesma coisa. Às vezes as pessoas acham que é uma comparação muito rasa, mas não. Sim, é uma comparação muito rasa, mas era daí para pior. É verdade. Né? Então, assim, nós temos homens que são distantes e as mulheres, né, que tem essa coisa de que tem que dar conta de tudo, né? E que às vezes, hoje a gente está vivendo uma situação que é diferente e que eu falo que assim, o que o século XX trouxe de maravilhoso foi permitir que o homem sentisse, né? Porque antes o macho não chora, né? O homem não podia sentir. O homem... A maioria não pegava os filhos pequenos no colo, né? E essa abertura que o século XXI trouxe foi de que o homem pode sentir, de que ele pode participar da vida dos filhos. Então, assim, foi uma valorização muito grande para o homem, né? E eles estão aprendendo, e muitos querem. E às vezes hoje isso aí ficou tão bom, tão moderno, que tem pais. Eu tenho uma sobrinha que tem... Quando ela tem bebê, tinha horário dela descansar e o pai ficar com o bebê. E ali revezavam, isso é maravilhoso. É maravilhoso. E antes é como se os homens falassem, toma, o filho é teu. E ainda hoje tem mulheres que não deixam os homens participar. Né? Eles querem estar ali e ajudar. Não sei qual é o medo que elas têm, porque essa coisa assim, de que a maternidade... É muito bom a maternidade, mas é muito pesado se você vai levar sozinha. Não é algo assim que é bem, né? É igual fazer... quem dividir, fica mais fácil. É algo lindo realmente, mas que assim, é muito pesado. E quando você divide com alguém... Eu já contei aqui para os meus telespectadores de uma cliente que uma vez chegou para um atendimento em que ela pediu para poder marcar a noite, porque ela estava com o bebê pequeno e que aí o marido não estaria disponível para poder ficar com o bebê. Eu deduzi que ela ia deixar a criança em casa com o pai e que fosse sozinha. E quando chega lá, chega para o atendimento, chegam os três, né? A mãe, o marido e o bebê. Né? Aí eles ficaram sentadinhos na sala e nós fomos para o consultório. E aí tá ali no meio do atendimento, o bebê começa a resmungar um pouquinho, e ela já levantou toda assustada, e ela estava justamente falando do cansaço dela, porque eles haviam combinado. Ela falou que queria tirar um tempo para ficar só com o bebê, porque ela trabalhava, queria tirar um tempo para ficar com o bebê e aproveitar para estudar para concurso. Mas ela estava se cobrando porque ela não estava levando dinheiro para casa. Meu Deus. E que ela tinha que fazer um monte de coisa. Aí ela dispensou a empregada, ela não queria ninguém para poder ajudar. Ele queria pagar uma babá, ela não queria, pelo menos uma faxineira, ela não queria. E ela estava reclamando porque ela estava cansada. Nossa. Aí como é que esse homem faz alguma coisa? E a hora que o bebê resmungou um pouquinho, ela já queria levantar. Não, porque ele quer, o bebê quer dormir, que não sei o quê, e ele não sabe fazer o neném dormir.
Eu falei, calma, você já sabia fazer isso? Ela ficou assim, eu falei, não, você aprendeu. Isso. Porque essa história de que a mãe já nasce quando o bebê nasce, não é isso não. Sabe? A gente vai aprendendo a cada chorinho, a gente vai tentando uma coisa, tentando outra, a gente erra, a gente fica desesperada, tem hora que a gente chora junto com a criança, né? Primeiro filho é aquela coisa, o segundo é um pouquinho menor, né? É um pouquinho menor esse desespero, mas ninguém nasce sabendo ser mãe. Nasce. E a gente vai aprendendo, e o pai também só vai aprender a hora que a criança está ali no colo e que ele pode participar. Exatamente. Então é sobre isso. E aí, querendo ou não, no bate-papo, é num livro que a gente vai colocar, a gente vai trazendo essas experiências que pode ajudar outras pessoas. É verdade, né? E você como avó, como é que é essa avó? Ai, eu creio que eu sou a avó mais coruja desse mundo. Eu sou apaixonada pelos meus 6, 7 netos, com a minha neta, e pelo meu bisneto. Que idade tem seu bisneto? Meu bisneto está vai fazer 4 anos. Ele está com 3 anos. Vai fazer 4 anos em novembro. O meu Levi. Então, eu sou apaixonada pelos meus netos e pelo meu bisneto. É assim, sei lá, eu pudesse dar tudo, dava o mundo para eles. Eu imponho responsabilidade, não só não. A maioria das pessoas que teve a oportunidade de conviver com avós, todo mundo tem memórias muito gostosas, né? Agora, mês de julho, se eu não me engano, dia 25, né, que era a data inicial que a gente ia se encontrar, a gente tem próximo ali o dia do escritor, né? E o dia dos avós. Então a gente vai aproveitar para falar um pouquinho aí como é que é essa relação com os netos. Tem muito essa questão, uma diferença muito grande de geração, a sua cabeça para a cabeça deles, como é que é esse relacionamento? Minha filha, a minha cabeça junto com eles é a deles. Você acredita? Estou ali para o que der e vier com eles. A gente não tem segredos. Converso abertamente com eles. Eu tenho certeza, meus netos me amam. Eu sou apaixonada por eles e eles também por mim. Entendeu? É algo maravilhoso. Uma das experiências melhores. Eu não tive avó, não conheci avô. E os meus netos são assim, fora de série. Todos eles. Sou apaixonada por cada um deles. E eu creio que eles também são apaixonados por mim. Entendeu? É muito bom. A nossa convivência é muito boa. Eu não vejo o Levi, que é o meu bisneto, não vejo sempre. Mas os netos praticamente vejo direto. Eu conheci uma senhora que ela falou que ser vó é ser mãe com açúcar, porque você desfruta de todas as benesses da maternidade sem os ônus, porque a educação fica para os pais, a obrigatoriedade. Né? Ela falava assim que, nossa, o neto dela, eu trabalhei numa creche, e aí na sexta-feira era ela que passava para poder buscar, porque sexta-feira era de ir para casa da avó. Ela fala, não, eu dou folga para minha filha na sexta-feira. E às vezes quando ela quer, eu dou no sábado também, tá? Eu não faço questão não. Então assim, ela pegava toda sexta-feira para levar para casa dela e o neto dormia lá. Ela falava que quando os filhos eram pequenos, que às vezes queriam tomar sorvete à noite. Ela falou, não, porque vai ficar gripado, isso e aquilo outro. Com o neto, ela falou assim, gente, vai chegar em casa, a gente não tem essa coisa, tem que jantar primeiro para poder tomar sorvete. Não, a gente come doce primeiro, isso aqui no outro. E eu já acho até engraçado, né? Eu falei assim, olha, em algum lugar do mundo isso é certo, né? Porque quando a gente vai olhar na cultura Ayurveda, né? A gente come primeiro o doce, depois a gente vai para as outras coisas e encerra com o amargo, né? Então assim, tá tudo certo, né? Você é avó com açúcar mesmo. E essa questão, você estava me falando da questão de admiração que os netos têm, que falam, porque às vezes tem gente que coloca o idoso, né? Como sendo alguém que já está fora do mercado, alguém que não serve mais para nada. Eu me lembro que um dia desse estava com os meninos e eles estavam falando, nossa,
olha lá o senhor, a senhora, se referindo a uma pessoa aí da faixa de 40 anos, como se fosse, sabe, um senhorzinho bem velhinho. E aí eu ri porque eu lembrei de mim. Olha só, né? Porque quando eu era jovem, né, ainda sou, tá? Eu fazia a mesma coisa. A gente olhava para alguém mais velho, né, e não para um adulto, e achava que era uma pessoa muito velha, né? E hoje em dia, na idade que eu julgava essas pessoas velhas, eu me acho super jovem. Então, assim, eu entendo super bem a forma deles, né? Eu falei assim, nossa, eu tenho a mesma idade ou um pouco mais. Eles, não, mas você é diferente. E com seus netos, qual é a percepção que você vê, seus netos, seus filhos, que eles têm das pessoas mais velhas? Também é assim? É como se você não fizesse parte desse grupo? É como se eu não fizesse parte desse grupo. Entendeu? Do grupo lá de idosos. Outro dia a minha neta falou algo interessante, disse que o professor na sala de aula falando assim, que idoso, aí ela desconventou. Era como se o idoso não servisse mais para nada. Aí ela falou assim, porque vocês não conhecem a minha avó é isso, a minha avó é aquilo. E começou a me defender como idosa. Porque eu dou abertura para os meus netos falarem o que quiserem. Tem esse negócio de vergonhinha, de nada, aí eu vou direto ao assunto. Eu tenho um neto que ele é autista, mas ele entende muito bem. Quando ele fica assim sufocado, ele quer falar com minha avó. Aí a mãe dele fala bem assim, mas Cauã, a sua avó, pois tal, eu vou falar com a minha avó. Não quer conversar com ela e se abre todo tipo de ação. Às vezes ele quer soltar uma mentirinha, né? Às vezes eu falo, Cauã, minha avó já entendeu. Aí fala, se abre totalmente. Eu acho isso assim maravilhoso. Eu falo logo, não precisa ter segredo para a avó. Entendeu? Não precisa. Uma vez eu reuni eles assim tudinho e comecei a falar atividades para eles responderem assim. Fui numa área assim psicanalítica mesmo. Que eu quis que era para poder eles falarem a verdade ali comigo. Para eu ter mais um autoconhecimento além do que eu estou vendo. Como psicanalista, não como vó. Foi muito interessante. E como psicanalista, você tem algum trabalho voltado para adolescente? Não tem. Não fiz assim, especializado na área, mas atendo. Não é nem especializado, mas assim, justamente por conta dessa convivência com os netos, com esse, com aquilo outro. Eu tenho a maior facilidade de atender adolescente porque a gente se abre de igual para igual. Porque é um grupo que muita gente não quer atender. Não quer, mas eu gosto de atender adolescente porque eu falo com eles de igual para igual. Até o palavreado, porque se a gente ficar se colocando, eu na minha idade, com meus... Quando eu fiz mesmo que nem eu tô lembrando. É só um número. É só um número com essa idadezinha que eu tenho. Aí eles acham assim que eu não vou falar. Eu falo abertamente, eu abro o verbo, eu esqueço que eu sou vó. Falo assim, nesse momento eu não sou sua avó, nós temos a mesma idade. E porque tem pessoas que vai conversar com um jovem e elas se colocam mesmo como velha, aí os jovens ficam até com receio de falar a linguagem que eles falam. E eu falo, não, a linguagem aqui é a de vocês. O que vocês falarem, a gente responde. Não precisa ter vergonha de nada. Eu deixo eles totalmente à vontade. Para a gente conversar de igual para igual. Eu não converso com o adolescente, assim como se eu fosse a professora, a tia. Não, eu converso com eles de igual para igual. E aí eles se sentem à vontade. Se abrem porque não está falando ali com uma velha, está falando... Nesse momento eu tenho a sua idade. É, aquela coisa, você se posicionar como profissional, né? Exato. Independente de idade. Exato. Porque às vezes a gente tem profissionais que são muito jovens, que conseguem ter essa postura profissional, né? E tem pessoas que não, sabe? Acham que assim, porque aqui você é amiguinho. Não é isso. Não é isso, não é isso. Eu deixo eles à vontade, mas eles estão sabendo com quem está falando. Eu deixo eles à vontade para eles se abrirem, para eles falarem o que realmente pensam. Porque com o pai ou com a mãe, eles não vão ter a abertura de falar o que está acontecendo na vida deles com medo de uma represália,
Comigo não tem. Eu falo logo quando eles chegam ao consultório, aqui é de igual para igual. Não precisa ter vergonha de mim, é nada. O que vocês falarem aqui fica. Você é a maior amiga da mãe e do pai. Mas o que vocês falarem aqui fica, aqui morre. Pode ser meus netos. O que vocês falarem, eu não vou falar para os pais de vocês. Para poder eles terem confiança em mim, e eu não vou falar. Só se for algo muito grave, muito sério. É claro que os meus filhos, os pais têm que saber. Mas algo que vê que deve passar, eu vou estar quebrando a confiança que aquele jovem tem em mim. Sim, e não é só o jovem, né? Porque aquilo que se passa dentro de um set terapêutico tem que ficar ali. É claro que quando a gente está falando de crianças, quando a gente está falando de adolescentes, de jovens, né, que normalmente tem um responsável por ele, né, é o incapaz. Exato. Né? O responsável por ele tem que saber, na linha geral, o que está acontecendo. Exatamente. Linha geral não significa que eu vou contar. Não é fazer fofoca. Não é falar, ai, fulano falou isso, fulano falou aquilo. Não, é o desenvolvimento. Olha, a gente está trabalhando nessa linha. E às vezes também, pais, né, recebem broncas. Porque às vezes aquele comportamento que o filho está tendo vai em função a questão da própria postura dos pais. Postura dos pais, exatamente. Exatamente. E aí é aquela coisa que a gente tem que chegar ali e chamar a atenção para que cada um assuma o papel. A sua responsabilidade. Na verdade é isso aí. Hoje, cada um assuma a sua responsabilidade. Hoje a gente vê muito pais que querem ser amigos, né? Dos filhos. Não põe a postura de pai. E aí amigos é aquela coisa. Tudo pode. Amigo, tudo pode. Eu não quero brigar com meu amigo, com a minha amiga, minha melhor amiga. Eu vejo muitas mães tendo essa postura de querer ser a melhor amiga. E não é por aí. Só que se você se coloca no lugar da melhor amiga, quem vai ser a mãe dos seus filhos? Quem vai ser o pai dos seus filhos? A melhor amiga não quer corrigir. Não, a melhor amiga... Agora há pouco a gente falou da avó, né? Que diz que ser avó é ser mãe com açúcar porque você não tem a responsabilidade de educar. Se os pais estão ali. E já é uma avó que a gente brinca muito mais. Sim, mantém. Os avós têm essa responsabilidade de manter aquilo ali que os pais falam. Eles auxiliam na educação. Exatamente. Né? É uma função. Agora, o amigo não tem a função nem de auxiliar. Tem não. Né? Então o amigo fala assim. O amigo até para agradar o outro fala que está certo e que está errado. Exatamente. E isso é independente da idade. Às vezes a gente vê pessoas adultas, uma dando conselho para a outra, assim, de coisas que não deveria. Não deveria. Né? E o profissional está ali, às vezes não, sempre, né? Para poder trazer essa reflexão. Então, dependendo daquilo que a criança, que o adolescente está passando, o problema não está com ele. Principalmente quanto criança. Quanto menor o problema não é da criança, né? O problema está justamente no núcleo ali familiar. É o núcleo da criação ali que aquela criança está tendo. Exatamente. E essa orientação é muito importante. Com certeza. Com certeza. Eu só sei que eu sou a avó mais feliz do mundo. Com os netos que tenho, com bisnetos, com tudo. Sou muito feliz. Já tenho um neto casado, amo a esposa dele. Entendeu? Gosto demais. Essa relação em família, como é que é? Ótima. É muito boa. Até com irmãos, com sobrinhos, com prima, a minha relação com eles é maravilhosa. Para eu ir para Portugal, reuni todos e quis ajuda. Estou querendo ir para Portugal, para a Feira do Livro de Lisboa, e como reunir sobrinhos, irmãos, primos, cunhados, netos. E todos deram aquela força. Contribuiu um pouquinho. Foi muito, muito, muito bom. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho essa empatia com eles. E é interessante isso, né? Aquilo que a constelação traz, né? Essa coisa de honrar, né? Alguém que veio antes, que eu perguntei, né? Você é a irmã mais velha, né? A segunda, você tem um irmão, então, você é a segunda, né? Então, assim, você está ali entre os mais velhos, ajudou a criar os seus irmãos, né? E
todo mundo que vem depois. E eles têm aquele exemplo de mim. Eles têm, sei lá, eles gostam assim demais. E eu também, dos meus irmãos também, dos meus sobrinhos, assim, de todos. Estão assim, guardados mesmo, cunhados. Nossa, eu tenho um amor muito grande por todos eles. É essa coisa da gente olhar e perceber que temos uma inspiração, mas a gente não precisa ir tão longe para poder achar uma inspiração. É muito bacana quando a gente olha para a nossa família e percebe ali que nós temos, e toda família tem, por mais distorcida que seja, né, a gente pode encontrar inspiração ali dentro de pessoas que se superaram, de pessoas que foram e acabaram se tornando motivação para que os membros da família também vá mais além. Outro dia eu achei tão assim, lindo, que eu não pensei que meu neto fosse um dia assim. Tem aquele programa do, não sei se ainda tem, do Luciano Huck, que para aquelas gincanas, aquelas coisas. Ele falou assim, que se fosse queria eu, o pai dele... The Wall, aquele da parede lá, que faz perguntas. Perguntas, que queria que... Aí ele me pôs ali mais 5 pessoas que ele queria que ajudasse ele. Eu achei tão legal aquilo ali, ele lembrou de mim, o meu neto mais velho. Eu achei muito bonito aquilo ali. Se eu fosse fazer o pai dele e eu estava ali, ao lado dele. Quando a maioria acha que os avós estão para lá. É como se os avós não tivessem mais nada a oferecer. A maioria que a gente vê hoje é isso. Os avós não têm mais nada a oferecer. E meus netos veem em mim, tenho certeza, todos eles, veem em mim potência. Para lutar, para brilhar, eles veem em mim exemplo. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Todos eles. E essa coisa assim, de como você é visto também, vai muito de como você se posiciona, né? Porque tem aquelas pessoas que se posicionam realmente de ficar... Eu lembro da minha mãe, quando eu comecei a fazer faculdade, eu já estava trabalhando, né? Eu comecei já mais tarde, reprovei em escola, aquela coisa toda, comecei mais tarde, mas graças a Deus, quando eu comecei, eu já tinha uma profissão, né? Eu era técnica de enfermagem e estava trabalhando. Então, assim, eu podia pagar minha faculdade no local que eu trabalhava, eu tinha bolsa, eu ganhava 50% de bolsa. Então, dava para eu poder pagar. Na época, eu conseguia pagar no primeiro mês eu quitava a faculdade, né? E ficava tranquila. Quando o local onde eu estava trabalhando pagava metade, não, eu ia pagando mês a mês. Mas depois, eu pagava, quitava logo no semestre e ficava tranquilo o resto do semestre. A minha mãe, naquele período, ela achava que ela podia morrer. Por quê? Porque ela não precisava... Já estão criados, exato, né? Essa era a fala dela. Já está criada e não precisa mais de mim. Olha. E aí, ela se prendeu no tempo, né? Nessa coisa assim de que não foi procurar estudar mais, né? Porque é aquelas pessoas, as crenças que nós temos que é daqui para fora. Não, eu estudo para poder ter um emprego. Eu não estudo por prazer. Por prazer. Porque se a gente estuda por prazer, a gente vai vendo profissões novas. Exato. Você se aposentou, né? Eu entrevistei uma nutricionista, né? E ela também foi educadora, foi professora, está aposentada hoje, né? Mas está lá, estudou, está terminando o curso de nutrição e super empolgada, e abrindo um consultório para poder atender com nutrição, já uma outra linha. Por quê? Porque a pessoa se acha, acredita, ainda estou viva. Exatamente. Né? Tem aquela música e o pulso ainda pulsa, o pulso está pulsando, então a gente ainda pode sonhar. Com certeza. E aí eu acho que é onde entra também essa junção da literatura com o divã, com a vida. Porque a literatura nos dá essa possibilidade de sonhar, de querer novas coisas, porque assim, tem gente que tem aquele sonho que a gente falava há pouco, né? Que a vida da mulher antigamente era crescer, casar, ter filhos, e morrer, criar, ajudar a cuidar de netos e morrer. Mais nada. Isso era o que se almejava para uma vida de uma mulher feliz. Até que determinadas idades, se você não casou, você era tia. Bem novinha, né? Você era tia. Eu fui ter meu primeiro filho aos 36 anos.
Então, assim, eu já Quando tinha a maioria passado das de mulheres, dia. quando a maioria Minhas das mulheres amigas querem parar todas, tudo, não, já minhas pararam. amigas todas já tinham filhos, aquela coisa toda. Então, assim, é bem diferente. Mas é aquilo que você está querendo, é a gente acreditar. Então, quando nós temos uma pessoa que, na idade, é idosa, mas que ela se permite continuar sonhando, e não só sonhando, realizando esses sonhos, fazendo aquilo que está ao alcance dela para poder realizar esses sonhos. Então nós temos uma pessoa que tem muitos anos de vida, né? Mas que não é idosa, é uma pessoa que é jovem na mente. Agora, quando a gente tem, às vezes, uma pessoa que é jovem na idade, e a mente está mas que perdeu a capacidade de sonhar, de realizar, porque a gente tem pessoas que estão acomodadas no trabalho. Exatamente. Tem pessoas que se aposentaram, aí acha aposentou, não serve para mais nada. Gente, vamos procurar alguma atividade. Aposentou, fica lá em ferrugem mole. Aposenta jovem. Exato. E aí porque fica sem hoje fazer em dia, nada. uma pessoa que se aposenta com 50, 60 anos de idade é super jovem. É super jovem. Porque a nossa expectativa de vida mudou. E se a gente não procura fazer nada, a gente vê... Tô te falando, em ferrugem e fica lá sem... Só arrumando dor na junta. A gente vê que tem um número alto de pessoas que praticam suicídio depois da aposentadoria, né? Muito. A gente tem um Tem um número número crescente. Tem sim, realmente. Muito mesmo. Porque se acha inútil na sociedade. Sim, né? fica Tem inútil. nada que fazer. Quando eu terminei o curso de biodança, eu fiz uma especialização em biodança para idosos, mas a minha monografia foi falando justamente sobre idosos. E na faculdade, uma faculdade dos Estados Unidos, daqui pro final eu lembro, na faculdade de Chicago, foi criado na década de 70 uma teoria de que o idoso, à medida que a pessoa envelhece, ela se afasta para poder morrer. Pois é. E se acreditava nisso, dizendo que, não, o idoso se afasta para poder morrer. Não, gente, o idoso, assim como a criança, né, assim como qualquer outra pessoa gosta de contato, o idoso também gosta. Mas existe um movimento, sim, de afastamento. Existe. Não do idoso que se afasta, mas das pessoas que se afastam. Por quê? Do próprio idoso. Do idoso. A gente vê uma mulher grávida, a gente vê uma criança, nem que seja de longe, a gente brinca, né? Antigamente, antes da pandemia, a gente chegava, nem conhecia os pais, pegava na criança, guti-guti, não sei o quê. Depois da pandemia, a gente se conteve mais com isso. Mas houve um afastamento. Mas assim, quando a gente vê uma criança, a gente ri, a gente brinca. Por quê? Porque aí a criança nos conecta com o início da vida. O idoso nos conecta com a finitude da vida, com a nossa finitude. Então, sou eu que não quero ter contato com o idoso, né? E aí a gente vai se afastando e começa a achar que é o idoso que não quer. E o triste é quando nós acreditamos nisso. O tempo está passando e eu acredito nisso. Que o idoso é alguém que está ali, que não precisa ter sonho. Que é como se estivesse esperando a hora da morte chegar. Tem até aquela música, né, que fala com a boca, sentado com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, Paulo Seixas. Né? E não é isso. A gente tem que ter os nossos sonhos e lutar por eles. Enquanto a gente tem sonho, a gente luta por eles. Sim. Quando para de sonhar, é porque creio que já está... como se tivesse passado a hora deles. Eles mesmo, estou falando que passou. E eles, que a gente está se referindo aqui, não é só o idoso, não. Tá? Nós estamos falando deles, qualquer pessoa. Então dá uma olhadinha na sua vida. Que se entrega, né? Veja aí como é que tá, quais são as suas motivações, quais são os sonhos que você gostaria de realizar. Mas são os seus sonhos. Eu não estou falando desse sonho que a gente tem nas mídias sociais, não. Porque hoje em dia a gente tem uma pressão para você morar numa casa do jeito tal, que você tem que fazer as viagens tal, que você tem que. Não, você não tem que nada. Exatamente. É o que você quer, o que a sua alma deseja. Exato. Sabe? O que está ansiando. Exatamente. Se conheça, né? Se conheça. E aí,
eu queria que você deixasse uma dica pra gente. A gente já vai encerrando agora. Assim, dentro desse seu processo evolutivo, que a gente vê aí de uma menina que aos 13 anos ainda não tinha ido para uma escola, né, e que hoje está aqui, é uma escritora conhecida internacionalmente, que já participou da maior Bienal do Livro do mundo, né? E saiu lá de qual cidade do Nordeste? Saí da roça, uma roça perto do Ubatã, no sul da Bahia. Pois é, saiu lá do interior da Bahia, veio aqui pro Gama, né? E daqui pro mundo. Exato. Né? E tá aí com histórias para poder contar, com um monte de coisa para poder fazer. Você evoluiu e continua nesse processo de evolução. Qual é a dica que você pode dar para as pessoas, para que elas também possam evoluir, para que elas possam chegar na terceira idade com esse brilho nos olhos, com essa pele maravilhosa? A dica que ainda realmente é para a pessoa não se entregar. Porque, para o meu caso, que eu tive depressão, era para eu estar lá no canto, não lutar pela vida. Talvez até já estou com medo. Então, isso é a palavra certa. Tive depressão por 9 anos. Depois eu mesma, foi a força de Deus. Porque eu mesma resolvi sair da depressão. É incrível. Não estou me elogiando, me auto-elogiando, não é isso. Mas para a pessoa sair de um quadro depressivo, ela precisa tomar uma decisão interna. interna. Tomar uma decisão interna. E ela tem que achar forças para isso. Exato. Para quem vivia num quarto escuro, trancado. Aí depois eu falei, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu nem vou falar aqui porque fazer tratamento de depressão tomando os remédios. Não atenda ao meu conselho, mas eu mesmo fui parando aos poucos a medicação. Eu pegava os comprimidos que davam de ser dividido, eu dividia e tomava metade. Todo dia eu tomava metade. Então, o que era para os comprimidos que era para uma semana, eu tomava em 2. Sem ordem do médico, porque a pessoa que teve depressão, ou que tem depressão, nenhum médico aconselha. Mas você fez todo um trabalho interno com você. Um trabalho interno comigo. Que é um trabalho de autoconhecimento, gente. É como se eu falasse assim, eu decidi naquele momento você estava preparado para poder fazer esse desmame. Tanto é que foi um desmame. Foi uma coisa assim, vou parar. Não, de jeito nenhum, não aconselho ninguém a fazer isso. Esse desmame foi feito aos poucos. E não foi... Ainda sobraram remédios, depois de um certo tempo que eu ia desmamando aos pouquinhos, comprimido que dava de partir, eu partia em vários pedacinhos. Tomava um por dia. E aí, porque eu falei assim, eu quero viver. Do jeito que eu estava indo, dopada de remédio direto, sem olhar para a vida. E aí eu fui tendo esse autoconhecimento comigo mesmo, com Deus. Porque eu tenho a fé no nosso Deus. E fui fazendo aquilo ali aos poucos. Não dizer, eu não vou tomar mais remédio. Jamais, ninguém faz. Acompanhamento psicológico. Acompanhamento psicológico para poder chegar a esse determinado. E aí, ainda ficaram remédios que eu tinha medo de jogar fora e voltar a ter uma dependência. E foi por muito tempo. Até desmamar de vez. Para poder o quê? Viver. Então, pessoas idosas que acham que não tem mais o que fazer na vida, tem muito ao seu redor. O idoso é o exemplo de seu público, é exemplo para seus vizinhos, exemplo para a sua família. Ele precisa brilhar para que o brilho dele contagie outras pessoas. Então, é isso que eu deixo o meu recado. Precisamos ter um brilho para que o nosso brilho exceda de nós e vá ao encontro de outras pessoas. E só consegue isso com muita força de vontade. Porque tem pessoas, eu não falei, mas eu tenho 71 anos, tem pessoa que nessa idade fica sentada esperando a morte chegar. Eu quero lá saber de morte agora, eu ainda tenho muita coisa para fazer nessa vida. Eu tenho muito que viajar, eu tenho muito que dar exemplo para os jovens, netos, bisnetos, noras, filhos, amigos,
todo mundo, amigos de Facebook, amigos de Instagram, eu tenho muito ainda a oferecer para essas vidas. Então, eu não posso me entregar, não posso. Eu tenho que viver e contagiar as pessoas para o que é bom. E o que é bom? É viver. Viver é maravilhoso, então eu tenho que levar essa alegria às pessoas, aos meus clientes, que eu não falo pacientes, eu falo clientes da psicanálise, da psicoterapia, de tudo. Eu tenho que levar eu tenho um espelho enorme no meu consultório, aonde as pessoas se olham para ver como elas entraram no consultório e para ver como elas estão saindo. E até eu mesma olhar, aí eu me olho assim, às vezes, e falo assim, mas hoje tu tá maravilhosa, né? Neguinha, tu tá gostosa, tu tá linda hoje, né? Aí eu começo a falar essas coisas para mim mesmo, no espelho. A gente tem que ter isso aí, porque se eu não me admirar, tô dando vazão para outra não me admirar. Exato. E eu quero ser admirada, eu quero ter um caso de amor comigo todos os dias. É preciso você falar assim, Glória, você tá bonita. Eu tenho que me achar bonita, eu estou bonita e pronto. Sua opinião não me importa se você não tá achando. A opinião do outro é a cereja do bolo. É a cereja do bolo. Mas o bolo já tá pronto e tá super gostoso. Igual. Eu hoje estou me achando linda, maravilhosa, gostosa, maravilhosa. Então, se não acharem, fique lá com suas opiniões, problema é seu. Porque eu estou me achando. Eu me acho. Eu me acho bonita, eu me acho maravilhosa, eu me acho gostosa, eu me acho tudo. Aí o povo fala assim, isso aí tá querendo, tô querendo não, eu sou. Eu não estou querendo, eu sou. E acabou. Quem não quiser, paciência. Mas eu sou muito feliz e eu quero que todos que estão assistindo a gente sejam felizes e valorizem. Porque se você não for a cereja do seu bolo, ninguém vai dar conta não, quer derrubar a sua cereja. Então, vá pra lá com suas coisas ruins. Porque eu quero ser a cereja do meu bolo. E todos que estão me assistindo, sejam vocês, sejam inéditos, seja cada dia se renove. A vida é curta. Muito curta. Muito curta. Então a gente tem que aproveitar cada momento. Não é aproveitar fazendo mal, brigando com os outros. Não. Se alguém fala que você é feia, são seus olhos, porque eu não sou o que você está falando. E acabou. Vida que continua, vida que segue. Então, hoje mesmo, eu tô me achando hoje tão linda, tão maravilhosa, tão feliz. Se alguém não estiver achando problema seu, fique com a sua opinião, porque eu estou me achando. Aí o povo fala assim, essa mulher só quer ser não. Eu sou. Mas é justamente sobre isso, né, gente? Nós temos que ser, né? Não é essa coisa do ter, é ser. Sabermos quem somos. Porque a partir do momento que nós sabemos quem somos, a gente sabe aquilo que a gente quer ter também. Exatamente. Né? É ter essa consciência de quem somos, porque às vezes, os meus filhos, né, o mais velho tá completando 18 anos agora em agosto, e aí ele quer ter carro, ele tá doido para tirar a carteira de habilitação. O mais novo, diferença de 2 anos, ele fala, eu não quero tirar. Eu quero uma bicicleta. Pronto, e é isso, sabe? Não é porque você fez 18 anos que você tem que ter um carro, que não sei o quê, e tá tudo certo. Não, que lá, ficar com a sua bicicleta, maravilha, né? Quer viajar, quer isso, quer outra, falou, não quero essa preocupação de ter que deixar carro aqui, deixar carro ali, engarrafamento, e aí já pensa numa outra questão de planeta e tudo mais. Tudo certo. Tá tudo certo. Nenhum dos dois está errado. Todos os dois estão. Como diria a minha cunhada, cada qual com seu cada qual. Exatamente. Cada um com a sua. E aí o que eu quero deixar aqui, né, a minha dica para vocês, enquanto você estava falando ali, eu me lembrei de uma música aqui na biodança, né, é o nosso hino, é a música do Gonzaguinha, que é aquela que fala, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Não tenham vergonha de ser feliz. Exato. Sabe? Vivam, independente da idade, viva. E uma outra coisa que eu proponho para qualquer pessoa, independente da idade, escreva. Escreva como que você está hoje. Qual é a visão que você tem das coisas hoje, a visão que você tem do mundo, a visão que você tem de você mesmo. Escreva. Quando for daqui a 1 ano,
releia o que você escreveu. E às vezes vai dar até de fazer um livro, ó, pedaços de uma vida. Recortes. E aí eu me lembro de uma outra música, que é a música do Oswaldo Montenegro, Faça uma Lista. Quantas coisas que a gente julgava lá no passado, que era tão importante que, sabe, hoje, os segredos, hoje são bobos e ninguém quer saber. Então, assim, são coisas, por quê? Porque você evoluiu, você cresceu. E, principalmente, anote os seus sonhos. E veja o que você pode fazer para colocar seus sonhos em prática, sabe? Porque às vezes também a gente começa a ter ações muito desconexas, né? Vou fazer isso aqui. Hoje eu atendi uma vez uma pessoa que não faz nada, ou faz muita coisa, mas que ou às vezes junta. Eu já ia falar, ou faz muita coisa, mas pela metade. Faz muita coisa que assim, você pega uma série de ingredientes. Se você pegar várias farinhas, né, você pode fazer bolo com várias farinhas. Mas se você juntar só farinha, pegou farinha de arroz, farinha de, sei lá, de jatobá, farinha de aveia, farinha de trigo, farinha integral, juntou só farinha. Não vai dar bolo. Não dá bolo. Você precisa de outros elementos. Então, assim, você teve um maior trabalhão, foi em vários lugares para pegar várias coisas. Então, assim, uma vez eu atendi uma pessoa que estava lá na maior correria e na maior dificuldade, fazendo uma faculdade. E o que ele queria na vida não tinha nada a ver com aquele curso que ele estava fazendo. Ele poderia estar fazendo um outro curso, mais barato, né? Mas não. Aí porque eu tenho que terminar essa faculdade, tem que nada. Porque era aquilo que esperavam dele. Então, assim, é justamente isso. Vai anotando o que você quer, olha o que é coerente para você, sabe? E de repente você se descobre um escritor. Verdade. E de repente você... Aqui, virou um livro aqui. Vira um livro, sabe? As suas histórias. E todos nós temos histórias. As histórias da nossa infância são contos que a gente pode colocar ali e de repente virar um livro. Você que é idoso, né? Você tem vários contos para poder escrever, né? As histórias da sua infância, da infância dos filhos, né? De tudo aquilo ali que você viveu, pode se tornar um livro extremamente interessante, né? Só contando a sua vida. Então, assim, coloque no papel. É um processo terapêutico também muito eficiente. E aí a outra dica foi o que ela falou. Espelho, gente. Espelho pode ser o nosso melhor amigo. Sabe? Mesmo que você ainda não acredite, que você ainda não enxergue a sua beleza, vai pra frente do espelho. Se elogie. Se elogie. As pessoas não... É difícil alguém passar por mim e eu não recomendar isso. Por quê? Porque as pessoas acham tão simples, mas é uma ferramenta simples, barata, mas extremamente eficiente. E que todos podem ter. E que todos podem ter, sabe? Ah, não tenho espelho em casa. Tem um celular? Usa a câmera do celular e olha pra você e acha algo pra você elogiar de verdade. Sei lá, porque às vezes a gente também vai pra frente do espelho e fala, nossa, meu cabelo tá seco, nossa, quanto apareceu uma ruga aqui. Não, eu olho no espelho e falo, sabe como? Nossa, mas como tu tá gostosa hoje, hein, mulher? Pois é. Aí a gente começa a rir, às vezes até da gente mesmo. Exato, aí a gente vai pra uma outra coisa que é a risoterapia. Exatamente, é bom demais. Então, não é você usar o espelho pra poder se criticar, não. Usa o espelho pra olhar pra sua alma. A sua alma é linda. Sabe? O Criador, ele não teve tempo para poder criar nada feio e nada ruim, nada infértil. Tudo é maravilhoso e tudo tem muita coisa boa. Então, quando você começar a olhar as belezas que tem dentro de você, isso vai começar a se multiplicar e vai sair para fora. E aí você vai chegar aos 71 anos com a pele maravilhosa, uma alegria, com um brilho nos olhos que essa mulher tem. Gente, a gente fica por aqui, Glória. Muitíssimo obrigada. Foi muito bom. Tá? Depois, então, que você voltar, né? Vamos ver se a gente senta, a gente conversa de novo. Tá? Vamos falar de outras histórias. Tá? E para vocês, tá? Eu quero deixar um convite. Semana passada eu falei da contoterapia, né? Sábado a gente vai fazer uma vivência de contoterapia lá no espaço Sol e Lua, lá na 503 Sul. E depois disso a gente vai começar um grupo também lá no Sol e Lua. Você que quiser participar, você que quiser conhecer esse trabalho,
entre em contato. Meu celular tá o celular para inscrição, tá? Tá na descrição do vídeo. Você pode pegar lá e entrar em contato para a gente passar as informações direitinho. E eu estou encerrando alguns grupos que eu tenho para, em agosto, começar com um grupo online. Então, você que não é daqui do Distrito Federal e que gostaria de participar dessa experiência da contoterapia, a gente tem a oportunidade para, em agosto, a gente vai abrir as inscrições para, em setembro, começarmos um grupo. Tá? Vai ser online, o processo é o mesmo, é muito bacana, então você também fique atento, pode pegar o contato, já quiser me mandar um oi para agendar, para a gente poder começar, tá bom? E semana que vem a gente vai falar de biodança, tá bom? Essa semana nós tivemos uma visita de uma pessoa de São Paulo aqui e o grupo que vinha não pôde participar. Mas semana que vem estaremos aqui com a Neuza, com o Marcão e com a Olga para um bate-papo maravilhoso sobre biodança. E no mais, querida, muitíssimo obrigada. Obrigada. Bom sucesso, Obrigada. Bom lançamento para vocês. No nosso próximo nível. Próximo nível. Próximo nível. E o nome do livro é Próximo Nível. Nível. Vamos pro próximo nível, gente. Exatamente. O nome do livro que vai ser lançado lá fora. Que legal. Obrigadão, tá? Foi muito bom. Eu posso pegar? Pode. Meus filhotes aqui. Primeiro livro, esse aqui é o caçula.